Levítico capítulo 19, verso 11, verso 12. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade cada um com o seu próximo. Nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Agora, por favor, vá em João 8, verso 41 em diante. Vós fazeis as obras de vosso pai, disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, porque eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi um homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. E agora, a última referência, Colossenses capítulo 1, verso 15, verso 16. Jesus falando dele, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o que é uma mentira? A gente está acostumado, a gente leu aí um verso do Velho Testamento, lá do Levítico, do 19, que é um capítulo que normalmente as pessoas mais ligadas a esse livro gostam muito de determinado versículo que fala de homossexualidade, mas nós lemos um outro que fala de mentira. Não mentireis, não dareis falso testemunho, não inventareis mentiras, coisas falsas contra o vosso irmão, porque eu sou Deus. É um mandamento. O que é uma mentira? No Velho Testamento existem duas palavras. Uma é kassab, ou kazab, que significa desapontamento. Aquilo que não aponta para o que deveria. É como se você jogasse uma flecha e ela errasse o alvo. Então, mentira, uma das traduções do Velho Testamento, é a palavra que não confere com o seu alvo. Ela não chega onde devia. E a palavra sherger, que significa engano, falsidade. Dela vem o entendimento da palavra enganador. No Novo Testamento, a palavra é pseudo. A palavra pseudo é bem conhecida, né? A gente usa cotidianamente. A palavra pseudo aparece em várias colocações. E a gente já sabe que significa uma coisa falsa, né? Mas o que é uma mentira na vida da gente, no nosso cotidiano? A mentira pode ser um exagero, né? Você está comendo um sanduíche e de repente cai um pouquinho de molho na sua camisa e você fica chateado e diz, não, sujou minha roupa toda, olha aí. Não sujou toda, sujou um pedacinho. Pode ser um exagero. A mentira às vezes entra para diminuir a dor que a verdade pode causar. Alguém está vestido muito feio, fez uma maquiagem muito feia, fez um tratamento estético e ficou pior do que estava antes. E pergunta para você, gostou? Fiquei bem? E a verdade vai ser tão dolorosa para aquela pessoa que por misericórdia você mente. Você fala, tá, ficou bom, ficou muito bom, tá linda, tá ótimo. Mas não tá. Ela entra ali para disfarçar uma verdade dolorosa.
Ela pode ser também uma omissão. Tem gente que diz, olha, eu não minto, eu só não digo a verdade. Não falo a mentira, mas também não falo a verdade. Eu deixo a pessoa entender o que ela quis. É uma forma de mentir também, é uma forma por omissão. Outra forma é distorcer um pouquinho a verdade. Um exemplo clássico é aquele texto do Gênesis, quando a serpente conversa com a mulher e diz, não é assim que Deus disse? De todos os frutos do jardim comereis livremente? Aí ela corrige e diz, não foi assim que ele disse. Ele diz, de todos os frutos comereis livremente, menos daquela fruta do pé que está no centro do jardim. Então há uma pequena distorção da verdade e que dá um entendimento. Mas tem uma outra palavra, que é a palavra ilusão. Claro que mentira, às vezes a gente descobre logo de cara, né? Conforme a mentira, você sabe que é mentira e fala para a pessoa, não, você está mentindo. Mas tem mentiras que são muito interessantes. Por exemplo, em 1925, um homem chamado André Poisson, ele era comerciante de sucata, dono de ferro velho. E um outro sujeito chamado Victor Lustig, o Victor Lustig, ele se passou por representante do governo francês, especificamente da cidade de Paris, fez um contato com o André Poisson, mais 6 concorrentes dele, mais 6 comerciantes de sucata, alugou uma bela sala no melhor hotel de Paris, vestiu a melhor roupa, mandou servir um café muito bom para esses 7 homens que estavam ali de negócios, e ele ofereceu, em nome do governo francês, o desmonte da Torre Eiffel. Ele disse, olha, o governo francês resolveu desmontar a Torre Eiffel, e são 7.300 toneladas de sucata. Então, quem apresentar uma proposta boa, o governo francês vai entregar por esse valor, e você revende a sucata e vai ganhar muito mais. O André Poisson achou que estava bom demais para ser verdade. Às vezes a mentira é assim, às vezes a mentira parece uma coisa boa demais. E quando questionou o Victor sobre a veracidade, o Victor disse, olha, eu até nem podia dizer isso para você não, mas um concorrente seu já fez uma proposta melhor do que a sua. Eu já dei uma olhadinha, você está em segundo lugar. Agora, se você quiser que eu tire a proposta dele e coloque a sua no lugar da dele, você ainda tem que me dar uma propina. E esse camarada chamado André, além de ter feito uma proposta de compra da Torre Eiffel, ainda pagou uma propina para o Victor. E ele acreditou que ele tinha realmente ganhado aquela licitação. Esse camarada chamado Victor pegou o dinheiro e fugiu para a Áustria. O André, quando foi desmontar a torre, ele acabou sendo preso pela polícia, porque era uma mentira, não podia. Existem histórias de pessoas que chegaram em Belo Horizonte, vindas do interior, e compraram o parque municipal, desceram na antiga rodoviária, e subiram ali a Afonso Pena, e alguém ofereceu para eles comprar aquilo tudo, aquela fazenda enorme, maravilhosa, bem colocada no centro da cidade, e teve gente que comprou isso. Esse moço chamado André ficou com tanta vergonha que ele não apresentou uma queixa. Como não apresentou queixa, o Victor, depois de uns anos, poucos anos, 2 anos, voltou para Paris e tentou o golpe de novo, mas dessa vez ele foi preso. Por que as pessoas entram nessas coisas? Por que as pessoas caem em golpes? Porque elas são iludidas de que elas vão ter um lucro maravilhoso, de que elas vão ganhar algo extraordinário. É como aquele golpe do bilhete, da pessoa que vende um bilhete premiado. Olha, eu tenho aqui um bilhete que vai dar 10 milhões de reais, eu estou vendendo por 100 mil reais, porque eu estou com meu pai lá no Nordeste, doente, está para morrer, eu preciso chegar lá rápido, vai demorar 3 meses para eu receber esses 10 milhões, se você me der 100 mil reais, eu passo para você, mas tem que ser agora. E o que a pessoa faz? Ela compra. E quando ela vai à Caixa Econômica receber, é falso. Muitos já caíram nesse golpe. Mentira. A mentira, então, a melhor tradução para ela é ilusão. E é disso que João capítulo 8 fala. Quando Jesus chama aqueles homens de filhos do diabo, ele diz, o diabo sempre mentiu. Ele é o pai da mentira. Quando ele mente, ele fala do que lhe é próprio.
é da natureza dele. Mas vamos entender. Quando nós falamos em mentira, nós entendemos alguma coisa como o que se contrapõe à verdade de forma muito clara. Eu mostro uma cor preta e digo para você, é branco. Você fala, é mentira. Isso é preto, eu estou vendo que é preto. Mas esquece a palavra mentira em João 8,32 como essa coisa tão na cara e coloque como ilusão. O diabo é o pai da ilusão. Ele sempre iludiu as pessoas, desde o início. Quando ele ilude alguém, ele está fazendo o que é da natureza dele. E aí Jesus, conversando com aqueles homens, ouve daqueles homens o seguinte: você que é nascido de prostituição, você que é mentiroso. E Jesus disse, eu não. Eu vim do meu Pai, Ele me enviou para falar a verdade, e quem é nascido do meu Pai, ouve a minha palavra e sabe que é verdade. Por que vocês não conseguem ouvir a verdade? Porque vocês amam a ilusão. Irmãos, é interessante isso. Porque quando a gente chama o diabo de mentiroso, a gente às vezes esquece que ele não mente, como nós imaginamos, descaradamente. Ele ilude. Ele nos engana, ele falsifica as coisas, ele mostra alguma coisa como se fosse real. Por exemplo, ele mostra todos os reinos do mundo, abre uma janela espiritual, mostra para Jesus e diz, tudo isto é meu, eu dou a quem eu quero. Se você se ajoelhar, eu posso te entregar tudo isso. Jesus disse para ele, olha, está escrito, somente ao Senhor teu Deus se submeterás. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Adoração é submissão. É você ser completamente sujeito, completamente entregue, completamente dependente. Isso é adoração. Jesus disse, está escrito, somente ao Senhor seu Deus se sujeitará. Eu não vou me sujeitar a você pelo que você está me oferecendo. Eu não vou me vender a você pelo que você está me oferecendo. O diabo continua fazendo isso. O que é que ele nos oferece hoje? Ele nos oferece a ilusão da riqueza. Eu vou te fazer muito rico. Se você fizer vista grossa e deixar passar alguma coisa, você vai ficar rico. E realmente vem dinheiro na sua mão. Mas por quanto tempo vem dinheiro na sua mão? Se você fechar os olhos para as coisas erradas, você vai continuar com uma posição muito privilegiada, vai criar filhos, família, envelhecer, vai ser feliz para a vida inteira. O que é a vida inteira se não um punhado de dias que também vai acabar? O diabo continua iludindo as pessoas, aquelas que se acham mais fortes do que as outras, sejam pessoas naturais, sejam países. Aqueles que dizem, nós temos todo o poder, nós podemos acabar com um país numa noite, nós vamos acabar com uma civilização inteira se nós quisermos. Que ilusão de poder, que ilusão de beleza que as pessoas têm. As pessoas correm atrás da beleza e gastam rios de dinheiro com tratamento, e cada dia tem um tratamento diferente. Tratamento de fio de ouro, tratamento de creme à base de chocolate, tratamento à base de ozônio, tratamento à base disso, daquilo. Você vai ficar mais bonito, mais bonita, mais viril, mais forte, mais alto, mais baixo. O cabelo vai ficar mais liso, mais preto, mais castanho. E nós temos a ilusão que realmente conseguimos fugir da pobreza, conseguimos fugir do envelhecimento, conseguimos fugir da morte. Nós fugimos da realidade, nós queremos a ilusão. Sabe quando é que alguém é enganado? Como esse moço chamado André? Ele foi iludido pela sua própria cobiça. Ele foi iludido pelo seu próprio desejo. O ilusionista, ele sabia o que aquele homem queria. Ele ofereceu aquilo que aquele homem queria. Ele disse o que aquele homem queria ouvir. Sabe o que o diabo faz conosco hoje? Ele sabe o que nós queremos de verdade no fundo do nosso coração. E ele nos oferece aquilo que nós queremos. É por isso que Deus não castiga o diabo. Pensa comigo. Você está tranquilo na sua vida, o diabo te leva ao pecado. Ponto. E aí Deus cobra de você? Não há justiça nisso. Você é vítima e está sendo tratado como
o criminoso no caso seria o diabo. Deus teria que cobrar do diabo, não de você. Por que ele cobra de você? Porque aquilo estava no seu coração, era o seu desejo. Ninguém, ao ser tentado, diga, eu fui tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu próprio desejo, quando este o atrai e o seduz. Uma vez seduzido, o pecado dá lugar à morte. Então a Bíblia nos explica isso. Quando Jesus diz para aqueles homens, vocês são filhos da ilusão, vocês são filhos desse pai da ilusão, e vocês amam a ilusão, vocês não querem a verdade, vocês estão fugindo da verdade. E por que vocês fogem da verdade? Porque vocês não podem ouvir a minha palavra, porque a minha palavra desmonta a ilusão. Irmãos, por que as pessoas matam? Por que as pessoas agridem? Para tirar vantagem sobre o outro, sempre. A pessoa aparece na frente do outro, põe um revólver e diz, me dá seu celular, senão eu te mato. Ela vai fazer um crime porque ela já tem dentro dela o desejo de se apropriar do que é do outro. Por que as nações entram em guerra? É sempre por uma ilusão de poder, por uma ilusão de tomar o que é do outro, de poder desfrutar o que é do outro. Então João vem e vai colocar para nós assim, vocês cristãos, vocês estão vivendo a verdade ou vocês estão vivendo a ilusão? Vocês estão vivendo a ilusão de que vocês vão ter todo o dinheiro, que Deus vai trabalhar para você e vai te dar simplesmente dinheiro para que você seja rico e possa ter boas casas, bons carros, muito conforto, passear, comer, beber? Você acha que Deus vai te dar saúde para que você viva muitos anos fazendo só o que você quer? Você acha que Deus vai trabalhar para você como se Ele fosse o gênio da lâmpada que você achou, esfregou a lâmpada e Ele vai te dar tudo o que você quiser? Essa é a ilusão que você tem. Você vem para a igreja para domesticar Deus, para fazer Deus ser seu servo. É essa a ilusão? Essa palavra não te agrada? Você quer realmente ouvir uma palavra de que Deus vai trabalhar para você simplesmente? Não é verdade. Não é verdade. Jesus diz claramente para eles, eu não vim por minha vontade, o Pai me enviou, eu vim fazer a vontade dEle. Eu não estou debaixo da minha vontade, eu não estou aqui buscando o que é do meu interesse, eu estou buscando aquilo que interessa ao meu Pai. Por que vocês não gostam da minha palavra? Porque vocês gostam da ilusão, de que vocês vão ter todos os reinos da terra, todos os confortos da terra, e vocês não estão prestando atenção que todas as coisas estão passando. Meu pai, há muitos anos atrás, comprou num bairro longe, muito longe, chamado Camargos. Depois do Água Branca, depois da Vila Magnesita, longe pra caramba, linha 51, só tinha 2 ônibus. Passava um indo e um voltando. Quando ia para lá, era terrível. Era mais de 1 hora para chegar lá. É ali, né? Hoje, é ali. Mas naquela época não era. Comprou 2 lotes, pagou com muita dificuldade. A gente atravessava o bairro Santa Maria, saía do Altos Pinheiro, atravessava o Santa Maria, entrava numa fazenda grande, enorme, linda, com muita coisa bonita, mas muito mato, atravessava aquela fazenda enorme e chegava lá. E o bairro estava começando. Ele construiu nos 2 lotes, morou lá, minha mãe, minha avó, eu e Simone quando casamos. E aí um dia, meu pai e minha mãe se separam. Um fica com um lote, outro fica com outro. Eles se separaram e ficaram melhor separados do que casados. É engraçado isso. Ficaram mais amigos separados do que casados. Mas ela acaba morrendo. E depois ele morre. E aquilo vai para a mão de herdeiros. E depois de muito tempo, 10 anos, se vende um daqueles lotes, se negocia o outro. E sábado eu passei lá. E a igreja, uma igreja comprou, depois de muita oração,
Aquele lugar vai ser uma igreja evangélica, vai pregar a palavra de Deus. E eu gosto de acreditar que o que eu e a Simone plantamos lá, quando nós moramos lá, tudo que nós oramos, está dando fruto naquele lugar. Em nome de Jesus. Foi muita luta para a gente poder ter aquilo lá. E eu passei lá e estava lá a igreja se mobilizou e foi para lá capinar, cortar mato, tinha 2 caçambas cheias de coisa, destruindo parede, quebraram no muro, ligaram os 2 lotes. Eu cheguei, tomei um café com o pastor, com a igreja, e havia uma alegria muito grande no meu coração, mas também havia uma tristeza, porque é o fim de uma história, é o fim de alguma coisa, tudo chega ao seu fim. Sabe qual é a ilusão que o diabo vai te vender? Olha aqui para mim em nome de Jesus. Que esse homem que você chama de seu marido é seu. Essa é a grande ilusão. Ele é meu. Faz o que eu quero. Não vai onde eu não quero. Essa mulher que está aqui é minha mulher. Esse filho é meu filho. Sabe essa casa? Eu trabalhei muito, esse lote é meu. Sabe o dinheiro que está no banco? É meu. A grande ilusão é o pronome possessivo. A grande ilusão é você achar que você tem alguma coisa. Nós somos, como diz a Bíblia, uma neblina que logo cedo existe. E que ao meio-dia já não existe mais. Sábado eu saí muito cedo para caminhar. Muito cedo. Não sei se vocês se lembram, mas ontem amanheceu com um tempo bem fechado. E eu fui ali para o Rola Moça. Cheguei lá, estava tudo eneblinado, só neblina. Só neblina. Você andava, via 3 metros da frente, 3 metros atrás, quando olhava para trás. Mas o resto tudo branco. E eu conheço já o caminho, porque eu sempre passo. Então fiz as trilhas, subi montanha, desci montanha, subi montanha. E só neblina, muito frio. E voltei, quando foi 10 horas, eu olhei no relógio. Eu já estava fazendo o caminho de volta, e eu olhei, o tempo tinha aberto. 10 horas a neblina tinha ido embora. Até 10 horas tinha neblina, 10 horas não tinha mais neblina. E eu me lembrei desse versículo que diz, vós sois como a neblina que cedo existe, mas ao meio-dia já não tem mais. O diabo, ele vem nos iludir, dizer para nós que nós temos que olhar para a nossa vida e cuidar do que é nosso. A sua vida é mais importante. Não ponha Deus em primeiro lugar. E essa é a grande mentira, porque o que a Bíblia diz é que eu devo amar a Deus com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. O meu marido vai largar a minha vida para trás, ou eu vou largar dele para trás. É fato. Os meus filhos vão se separar de mim. Os meus pais vão se separar de mim. Dinheiro é uma ilusão, irmãos. A gente acha que tem, de repente não tem, por um mau negócio, por uma mudança de governo, por alguém que nos engana, por alguém que faz alguma coisa contra a gente, de repente você não tem nada. Irmãozinho sabe quando a gente vai tomar café da manhã, né, irmão? Que a gente faz aquela oração de manhã, e eu sempre digo assim, olha, não tem diferença entre nós. Vocês são os nossos convidados para tomar café. Vocês são os mais importantes. Porque amanhã eu posso estar morando na rua. Amanhã Tiago pode ser um morador de rua, amanhã Rosane pode estar morando na rua. A ilusão de que isso nunca vai acontecer é a ilusão que o diabo te vende. Pastor, mas Jesus disse que Ele é a verdade. Sim, Jesus disse que Ele é a verdade. E aí a pergunta que você precisa me fazer, o que é a verdade? Aliás, essa foi uma pergunta que no julgamento de Jesus, aquele que o julgava disse, mas o que é a verdade? Irmãos, a verdade é Colossenses capítulo 1, verso 15 e verso 16, que nós lemos. Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Não existe um Deus Pai para eu encontrar. Eu nunca vou ver um Deus Pai, porque Jesus é a imagem exata do Deus invisível. O Deus que não pode ser visto é encontrado em Jesus. Nós já encontramos o Deus verdadeiro, o nome dele é Jesus, por isso está escrito aqui, olha, só Jesus. Pastor só está inventando, nós vamos chegar no céu e vamos ver o Pai. Eu estou inventando?
O apóstolo de Jesus, chamado Filipe, disse para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E ele disse: há tanto tempo estou convosco e vocês não me conhecem, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Você acredita nisso? Irmãos, essa é a primeira coisa que eu preciso entender. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. Mas o que significa a verdade ser Jesus? É o que vem no verso 16. Todas as coisas foram criadas nele, sejam poderes, sejam domínios, tudo que existe visível e invisível, foi criado por ele e para ele. Todas as coisas são dele, eu sou dele, mas o meu inimigo também é dele. A minha fartura é dele, mas a minha falta é dele. A minha saúde é dele, vem dele, mas a minha doença é dele, vem dele. Todas as coisas são a manifestação dele. Qualquer coisa que fuja disso é uma ilusão. Eu vou cuidar da minha vida, hoje eu não vou ao culto. Sabe por quê? Porque eu tenho algo muito importante para fazer. Que bobagem. Que bobagem. Largue tudo e sirva a Deus, porque tudo é ilusão, Deus é verdade. Tudo passa, Deus permanece. Eu me lembro, e eu gosto de falar disso com carinho, viu, irmã Marlene? Eu me lembro muito do seu pai e da sua mãe. Não tive com eles todo o contato que eu gostaria. Porque eu conheci pastor Moura e sua mãe, irmã Maria, e logo a irmã Maria morreu, quando eu conheci, pouco tempo depois. Mas eu ia ali em cima, na pracinha, onde ela ficava, né? Assistiam ali seu pai e sua mãe. E depois de um tempo, a irmã Maria falece. Fica pastor Moura. E aí pastor Moura me contava as histórias, que ele abriu 8 igrejas aqui na região. Que onde tem a igreja batista, ele comprou aquilo sem dinheiro. Chegou para o dono do supermercado e disse: eu vim te comprar o lote. Você tem dinheiro, Moura? Não. Como é que você vai comprar isso? Deus vai providenciar o dinheiro, você me vende? Mas na sua palavra eu vendo. E ele comprou e pagou. Não foi isso, irmã? Essa é a história que ele me contou. É verdade? Forte a vida toda. Mas quando eu o conheci, toda a força tinha passado. Todo o poder tinha passado. E sabe o que eu encontrava no irmão Moura quando eu chegava lá? Ele lendo a Bíblia. Ele arrumadinho, isso é mérito de vocês que cuidaram do seu pai. Né? Seu pai sempre estava cheiroso, sempre estava arrumadinho, sempre estava limpinho. Seu pai nunca teve murrinha de velho, às vezes que eu fui lá. Seu pai nunca teve num quarto velho. Seu pai nunca teve num lençol rasgado. Seu pai nunca teve sujo. Mas ele não conseguiu fugir do velho. Mas ele sempre estava velho. Cada vez que eu ia lá, ele estava mais velho. Perninha cruzada, lendo a Bíblia. E a única coisa que eu não vi passar foi a fé. A única coisa que eu não vi passar foi a fé. Irmãos, a força passou, a operosidade passou, os sonhos passaram, a igreja como um ajuntamento de pessoas, como construção passou, mas a fé continuou no coração dele. A sua maior riqueza é o conhecimento e a intimidade que você tem com Deus. Mas você pode errar amanhã. Você pode ter errado hoje, você pode ter errado ontem. Mas agora você vai olhar e vai dizer assim: espera aí, eu descobri que era ilusão, Senhor. Não se preocupe. A partir desse momento, conhecereis a verdade e ela vos libertará. No momento em que você entende que Deus é tudo, você diz: Senhor, não vale a pena eu brigar por nada. Eu vou dar lugar à tua justiça. Se alguém te ofender, lembre disso, por favor, tente. Eu vou tentar também me lembrar. E dê lugar à ira de Deus, não à sua ira, porque a gente fica irado, né? A gente fica com raiva, não fica? Alguém fala mal de você. Alguém mente contra você. Alguém levanta um falso testemunho contra você. Alguém te dá um prejuízo. Alguém te desafia. Alguém manipula poderes. E você acaba sendo tomado como alguém ruim, como alguém mentiroso.
como alguém que deu prejuízo, e você às vezes até paga, vem muita ira no seu coração, não diga eu vou matar. Eu vou fazer acontecer. Não, 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 não. Lembre-se que é ilusão, que tudo que você está vendo é ilusão, que aquela pessoa está iludida, que tudo vai passar, mais 1 ano, 2, 10, 100, aquela pessoa não vai existir, você não vai existir, aquilo tudo vai ter passado, mas, diante de Deus, as nossas ações, as nossas palavras, as nossas intenções e os nossos pensamentos continuam para que nós sejamos julgados, cada um pelo que está escrito no livro da sua vida. Cada um vai dar conta de si. Cada um vai ser chamado pelo que deixou acontecer a partir do seu coração. O que você amou no mundo? Você amou no mundo a riqueza, o poder, e por causa disso você roubou, matou, humilhou, mentiu, falsificou. Você deu lugar ao espírito da ilusão, ao diabo, você serviu ao diabo. Sabe por quê, irmão? Se eu disser para você, você tem coragem de servir ao diabo, você vai falar assim, eu não quero nada com o diabo. Mas aí aparece aquele homem bonito, que diz para você, vou te dar um lugar onde você vai ganhar 80 mil reais por mês. Vou te dar a melhor casa. Você vai ter tudo que você quiser. Você fala, gente, isso não pode ser o diabo, é bom demais para ser o diabo. Mas tudo que ele te dá é castelo de areia. Quando a maré sobe e a onda bate, aquilo tudo se desfaz, não fica. Mas quando você olha para ele, como Jesus olhou, e diz, está escrito, somente ao Senhor teu Deus se curvará, somente ao Senhor seu Deus servirá, somente ao Senhor seu Deus você vai dar a sua adoração. Quer ver uma ilusão muito comum? Vamos para Israel, porque lá é a terra santa. Vamos nos batizar de novo no Rio Jordão. Vamos subir o monte Horebe e vamos orar lá de cima, irmãos. O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu vou subir o monte para ficar mais solitário, para que a gente tenha mais intimidade na privacidade. Olha, eu até vou a Israel, eu gostaria de ir para conhecer aquela terra, não como uma terra santa, porque Jerusalém não é mais santa do que qualquer cidade do agreste brasileiro. Jerusalém não é mais santa do que Quixadá no Ceará. Belém da Judéia não é mais santa do que Belém do Pará. Porque Deus busca os que adoram em espírito e em verdade. A nossa fé é melhor do que qualquer outra. A nossa religião é melhor do que qualquer outra. Isso é uma ilusão do diabo. Ele está nos iludindo. E aí nós fazemos distinção, preconceito, perseguimos. Aí eu descubro que Deus é Pai de todos, ama todos e morreu por todos. E que eu fui levantado para manifestar essa verdade. Aí eu acolho, eu estendo a mão, eu ajudo. Eu ouço com respeito, eu compartilho esforços, e aí Deus se instala nas nossas vidas. E aí, irmãos, para a gente terminar, o texto que nós lemos, que diz lá em Levítico, capítulo 19, não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo. Não iluda ninguém. Não iluda ninguém por nada desse mundo. Quando Jesus disse, tudo quando disserdes, né, seja sim é sim e não é não. Em tudo que você for fazer, sim é sim, o não é não. Ele não está dizendo que não exista um talvez, porque às vezes o talvez exista. Mas quando você disser não, que o seu não seja um não. Que o seu sim seja um sim de verdade. Que você não mude depois. Eu mudei de ideia e agora você fica no prejuízo. Não, não existe isso. Isso não existe, irmãos. O diabo é o pai da ilusão. Tudo aquilo que te ilude, tudo aquilo que fala o que você quer ouvir, não vem de Deus. Cuidado com o banco, hein? Banco só fala o que você quer ouvir. O senhor vai ter uma aplicação maravilhosa, um seguro maravilhoso.
E aí você compra o pacote, ele está te iludindo. Como diz o Mateus, né, Mateus? A menina do banco falou? É, a menina do banco te falou e você acreditou. E depois você fica no prejuízo. Cuidado com tudo aquilo que falar o que você quer ouvir. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus?